aí teve um risco lá por conta da Catalunha, o dólar disparou, ou seja, você para compensar esse ganho, você deu um corte nos juros em dólar, e aí como hoje voltou, teve um benefício, porque você está entrando no câmbio provavelmente mais baixo do que você estava no dia anterior, então você tem que recompensar isso dando taxa para a pessoa. Então isso vai ficar acontecendo o dia todo, então é menos 127 ontem, no dia de hoje é mais 104, se tivesse sido na semana passada, lá na quinta-feira, menos 25, aí na quarta-feira, mais 226, mais 171, mais 54, vamos voltar ao mês passado, 80, que dia foi o negócio da JBS? menos 85, ou seja, isso aqui fica oscilando ao navio de acordo com o movimento aqui, né? Então vai e volta, se tiver movimentos no câmbio mais brusco, isso impacta a operação no Brasil. Esse é o grande problema para o investidor estrangeiro que vem aqui. O cara olha para isso aqui e fala, cara, é impossível, eu não vou investir dinheiro a menos 42%. Apesar que no longo prazo, tá vendo? 34 dias, aqui não, aqui inverteu, aqui. 42 dias corridos já está eliminando esse efeito, porque a pequena variação, ela decua pouco tempo de juros e ela volta para o equilíbrio. Então, o cupom ele vai ser sempre uma ferramenta para neutralizar a variação do dólar e dar paridade. Paridade de uma taxa limpa. Exatamente, essa é a lógica. O cara quer voltar nos juros verdadeiros, que é a função do que o juro verdadeiro? Da LIBOR. Da LIBOR, do risco país e do risco de internação. Então ele tem uma conta, ó, o juros brasileiro correto deveria ser 5%, sei lá, 6%. Só que como eu tenho oscilações, isso vai ficar todo dia compensando para voltar no ganho de 6%. Então, no longo prazo, ele tende a se equilibrar, né? Ele tende a cair. Hoje o risco hoje o juro deve estar 3,5 dólares, porque o risco do Brasil deve estar 300 pontos, né, alguma coisa, e a LIBOR deve estar 1%, mais ou menos. Mas isso de fato repele o investidor estrangeiro? Não, porque o investidor estrangeiro sabe que vai entrar aqui, isso é só um problema de taxa. Isso repelia no passado. Agora ele já conhece isso aqui, mas ainda tem sistema que o cara olha e fala, como é que eu boto no meu sistema que eu vou receber menos de 127% para aplicar por um dia? Então, o cara não consegue colocar. Mas o que vale mesmo que o cara está olhando é essa curva aqui, né? É esse pacote todo. Mas isso elimina, se ele aplicar a cupom, ele elimina o fator câmbio. Elimina o fator câmbio, ele chama cupom limpo. Quando você faz quando você tem um contrato onde a perna principal, a perna de cálculo dos juros, não é baseado no 3 e sim no 3,30, você tem um cupom limpo. Aí você não tem esse efeito mais. Só que na maior parte dos contratos negociados, qual é o principal instrumento de hedge que as pessoas usam? Não é o swap. O principal instrumento de hedge é o frágil cupom, que é negociado na bolsa. Os bancos, eles dão NDF para os clientes, mas eles fazem hedge com as operações de FRA. Quando você vai para o FRA, como é que o FRA é cotado? O FRA é cotado em PTAX. Não existe FRA de cupom limpo. Desculpa, o FRA é um cupom limpo, mas ele é baseado na lógica de PTAX, o contrato de PTAX. Porque o FRA é uma composição de 2 DDIs. Mas aí você tem que acabar levando a operação de cupom limpo, né? De cupom sujo nessa história. Porque todo o teu contrato da Bolsa foi baseado em contratos de... Até porque chama DDI, porque é uma composição de DI com dólar, e o dólar é baseado na PTAX, então não tem que ter saída. Então os contratos principais de hedge no Brasil são baseados em PTAX. Logo, você não consegue fugir disso na situação de um swap, de um NDF, quando você vai montar uma operação, você acaba preso nessa restrição. Isso aí, então com isso a gente viu o conceito do cupom. O que faltou ensinar para vocês, para a gente fechar essa parte inicial da aula, é o conceito do bootstrap, né? Com isso a gente fecharia a formação da taxa de juros. E o que é o bootstrap? O bootstrap, na verdade, é um conceito que é bem simples. De matemática, um conceito bem simples do ponto de vista econômico. O que ele está dizendo? Quando eu vejo uma cotação no mercado, a matemática é difícil para as convenções assim. Mas quando eu vejo
um título negociado no mercado internacional, em 99% das vezes o título é um título zero, não é um título com cupom. Ele não é um zero cupom. Então eu tenho que, quando eu vou lá e falar, estou comprando, faço um swap de dólar, de euro de 3 anos. O que ele está dizendo? Eu vou receber. Eu tenho uma operação de 100 aqui. Cliquei 100. Isso aqui vai devolver no primeiro ano juros, no segundo ano juros e no terceiro ano principal mais juros. Então, eu vou receber, eu vou colocar o principal, aí vou receber jurozinho, no segundo ano juros, no terceiro ano juros, mais o principal retorna para mim. Isso é uma operação no mercado internacional. Na maior parte das operações, como debêntures no Brasil, como os títulos lá fora, eles são com cupom. Quando eu quero calcular qual é a taxa de juros de 3 anos, quando eu vou hoje pelo mercado brasileiro, eu falo assim, qual é a taxa de 3 anos? Eu vou lá no instrumento, que é o DI futuro, e olho e falo, ó, o DI de 3 anos é 8%. O que significa essa taxa do DI futuro? Ele é uma taxa zero cupom ou uma taxa com cupom? No Brasil. Ele é um zero cupom, ele é a taxa que eu vou ter de hoje até 3 anos. Mas quando eu digo que, vamos dar um exemplo aqui, que essa operação, ela tem um juros de 4%, significa que se eu investir dinheiro por 3 anos eu vou ganhar 4%? Não, porque eu vou ter pagamentos intermediários. Ou seja, aqui o que vai acontecer? Vamos botar um exemplo numérico então. Aqui eu vou botar 100, vou receber 4, sem considerar a data, tá? Depois a gente coloca a data correta. Depois 4 e depois 104. Então essa é a lógica, eu recebo 4, 104. Só que se você calcular a taxa de juros de 3 anos, como é que eu faço nesse exemplo aqui? Chegar valor presente. Então, o valor presente é 100. Porque os juros é 4%, mas é a TIR, não o juros individual. Não, mas você tem que considerar a reaplicação dos 4. Então, mas ele já está considerando uma replicação média dele nesse tipo de investimento. Mas eu quero saber qual é o juros de 4 anos. Como é que eu faço? Desculpa, de 3 anos nesse exemplo. Ele não leva em consideração o dinheiro, mas ele vai fazer o seguinte, ele vai estripar, ele vai tirar, ele vai cortar, ele vai arrancar fora esse valor. Ou seja, qual é os juros que eu vou ter nesse período de 3 anos? Ele vai ser, a taxa de juros de 3 anos vai ser 104 dividido por quanto? Você quer saber qual é a taxa embutida na operação de 3 anos? Eu vou dividir 104 por quanto? Sim. Por 100, né? Certo? Não. Porque dentro do caminho tem o quê? Não tem 4 e 4 aqui? Então, menos o VP de 4 de 1 ano, menos o VP de 4 de 2 anos. Ou seja, ele vai calcular qual é a taxa embutida, considerando o último pagamento, o primeiro pagamento, só que desse primeiro pagamento ele vai tirar, vai estripar o cupom 1 e o cupom 2. Então ele vai o valor presente de 100 menos, o 100 menos o valor presente do primeiro fluxo e do segundo fluxo. Então com isso ele vai ter uma taxa, com a taxa de quanto tempo? 3 anos. 3 anos, aí eu vou explicar isso por 1 sobre 3. Ajustado ao prazo, aqui nós estamos ajustando o prazo, aqui tem que ajustar esse prazo. Com isso você vai ter a taxa de 1 ano, a taxa anualizada de 3 anos dessa operação. Ora, para fazer isso, o que eu tenho de informação? O que eu preciso de informação para fazer essa operação? Tem taxa de juros. De quê? Fazer valor presente. Eu tenho que ter a taxa de juros de 1 ano e 2 anos, certo? Certo. Para calcular essa operação.
Então, para calcular o valor presente desse, eu teria que ter de 1 ano e 2 anos. O problema é que eu só tenho qual? A de Quando eu 3. começo a operação? A de 3? Só tenho hoje 1 ano. Porque o único instrumento que exira o cupom no mercado internacional, quem que é? Para um ano. Esse daí. É a LIBOR. Então, essa primeira taxa aqui, eu até tenho. Isso aqui é a LIBOR. O problema é que para calcular a LIBOR de 3 anos, a embutida no swap em 3 anos, a operação zero cupom de 3 anos, eu primeiro preciso calcular o quê? A live de 2. A zero cupom de 2 anos. Então eu pego o swap de 2 anos e consigo calcular a LIBOR de 2 anos. Aí com a LIBOR de 2 anos, a LIBOR de 1 ano, eu consigo calcular a LIBOR de 3 anos. Aí com a LIBOR de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu consigo calcular 4. Ou seja, eu não consigo ir direto por 30 anos. Eu para calcular os 30 anos, eu tenho que passar primeiro por recompor todos os bootstraps, todas as operações de stripping em toda a sequência da carteira. Então eu faço primeiro 2 anos, depois 2 anos eu consigo fazer o 3, depois do 3 eu faço 4, depois do 4 eu faço 5, depois do 5 eu faço 6. E assim eu vou fazendo ano a ano cada uma das séries. Num título anual, porque nos Estados Unidos, além de tudo, tem a cada 6 meses. Então eu só tenho a LIBOR de 6 meses e 1 ano. A LIBOR de 1 ano e meio eu tenho que fazer uma interpolação para atingir ela. Para poder ser uma média para você chegar na de 2 anos. E aí você vai recompondo a carteira a cada período. Então esse que é a grande dificuldade desse processo de bootstrap de mercado internacional, né? É de você preencher as séries. Isso está explicado aqui de forma bem chata, aqui está mais aqui a conta, a explicação. Então, primeiro, retira o valor de mercado de um instrumento financeiro, os valores dos fluxos de caixa intermediário, a sua taxa de retorno, a yield da operação. Isso aqui eu escrevi o que está ali. Então, para treinar isso, tem um exercício para vocês fazerem aqui, Eita. bem simplesinho, de LIBOR, né?